Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou ontem, segunda-feira, 5 de setembro, a 25ª rodada do Brasileirão, a Série A do Campeonato Brasileiro. E terminou com um resultado surpreendente. O Goiás veio na Vila Belmiro e venceu o Santos por 2-1. Um detalhe, gente, o Goiás está brigando junto com o América Mineiro por vaga na Libertadores. Assim como aconteceu ano passado, quando Fortaleza e América Mineiro foram para a Libertadores, ou alguns querem falar para pré, né, e tal, eu entendo que é tudo Libertadores. Este ano também. E você vai falar, mas Ademar, é G6 e o América é o oitavo e o Goiás é o nono. Eu vou falar para vocês, não, vai ser G8. Vai ser G8. O Flamengo já está na final da Libertadores, fez 4-0 na Argentina, evidentemente já está na final. E um outro finalista que vai sair hoje, eu estou gravando o vídeo dia 6 de setembro pela manhã, terça-feira, é Palmeiras ou Atlético Paranaense. Os três estão no G6 do Brasileiro. Quem for campeão deles vai estar no G6, provavelmente porque vem estando faz tempo os três. E aí vai sobrar o G7 já, isso se tratando em Libertadores. Aí vamos falar de Copa do Brasil. O Flamengo já fez 3 no São Paulo no Morumbi, não vai tomar de 3 no Maracanã, até porque tem muito mais time que o São Paulo. O Flamengo vai para a final também. Aí a outra final é Corinthians ou Fluminense. Independente de quem for, os dois estão no G6 também. Então vai ficar Flamengo e Corinthians ou Fluminense, e quem for campeão também estará no G6. Então aí já vira G8. Pela Libertadores vai virar G7, pela Copa do Brasil vai virar G8. Hoje o América é o oitavo e o América tem 35, o nono é o Goiás com 35. Então essa vitória surpreendente do Goiás leva o Goiás a sonhar com coisas maiores. E o que seria essa coisa maior? Evidentemente a vaga na Libertadores seria uma situação fantástica para o Goiás. Mas bem, no topo da tabela é o Palmeiras. Palmeiras empatou com o Bragantino com o time reserva. O Flamengo foi jogar no dia seguinte, também quis pagar time reserva e empatou com o Ceará. Maravilha para o Palmeiras. Corinthians e Inter empataram também. Maravilha para o Palmeiras. Fluminense perdeu. Maravilha para o Palmeiras. O Atlético venceu o Fluminense, o Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense tem 42 pontos, é o sexto colocado, está 9 do Palmeiras. Então, uma rodada palmeirense, sim senhor. E lá na parte de baixo da tabela, né? Falei do topo, vamos falar na parte de baixo. O Coritiba voltou para a zona do rebaixamento e o Cuiabá, com um empate diante do São Paulo, saiu. A briga ali promete. Antes de mais nada, antes da gente debater os 10 jogos, vou convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado, hein? Já tem da Série B, da Série C, da Série D, da Copa do Paulista, da Bzinha do Campeonato Paulista, tudo lá para você. Vai lá, curte, dê o seu like, dê sua opinião, aquela ideia que a gente troca muito lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos começar essa 25ª rodada falando de quem? Do líder Palmeiras. Evidentemente, o Palmeiras vai jogar hoje, estou gravando o vídeo 6 de setembro. O Palmeiras perdeu do Atlético Paranaense pela Libertadores jogo de ida por 1-0, precisa fazer 2 para ganhar no tempo normal, 2 ou mais para se classificar no tempo normal. Se vencer por 1 gol, ele leva a decisão para os pênaltis. O Atlético joga pelo empate, para ver quem é o finalista da Libertadores. O Palmeiras correndo atrás da sua terceira final consecutiva de Libertadores. Abel, parabéns. Apesar de alguns idiotas aí ficarem falando que você não sabe nada, deixa, você não sabe nada. Quem sabe são eles, mas você está fazendo um trabalho digno e está levando o Palmeiras cada vez mais no topo. Parabéns. Ele optou por um time reserva. E vamos lá. Eu até comentei no meu Twitter durante o jogo, assistindo o jogo, que o Palmeiras não tem um branco forte. O Palmeiras não tem um banco forte. Digo mais, o Danilo, por exemplo, né, que vem suspenso na Libertadores, o Palmeiras não tem um volante da qualidade dele. Né? Então você já sente, por exemplo, no volante. E aí quando você muda, principalmente do meio para frente, a qualidade, apesar do Scarpa ter jogado, para mim é o melhor jogador do brasileiro. Mas o Bragantino, que estava jogando em Bragança Paulista, o Bragantino, para mim, é a grande decepção do campeonato. Não pelo jogo do Palmeiras, evidentemente, pela campanha. Né? Um time que está em 11º, com tudo que investe, mas enfim. O Bragantino chegou a fazer 2-0. O Luan Cândido, de cabeça, o Luan Cândido começou na base do Palmeiras. Aí o Arthur, um belo gol de fora da área, começou na base do Palmeiras. Olha como o Palmeiras está revelando, hein? Os dois fizeram 2-0 ainda no primeiro tempo. E aí no finalzinho,
do primeiro tempo, o Cleiton, o goleiro, foi a bola bate-rebate ali, o goleiro acabou metendo a bola para dentro e fez um gol contra. Terminou o primeiro tempo 2-1. Palmeiras veio para o segundo tempo e aí, evidentemente, o Abel começou a colocar um titularzinho ali, um titularzinho aqui, o Dudu sempre é importante, o Rony sempre é importante, papapá, papapá. Colocou o Merentiel, que ainda não tinha mostrado serviço, e fez seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras, empatou 2-2. Resultado muito bom para quem estava perdendo por 2-0, para quem optou por, de maneira inteligente, para o time reserva, mais para reserva, tinha o Scarpa, né, o Everton, alguns titulares, mas mais para reserva do que para misto. O Palmeiras 2-2. Só que os linguarudos no sábado, calma, rapaz, calma. Mesmo que o Flamengo tivesse vencido e tal, o Palmeiras tem uma situação de liderança que ele não precisava se preocupar. Mas enfim, Palmeiras 51 pontos, com empate, líder do campeonato. Bragantino 11º com 32. Que campanha ruim. Se você for pegar, ele tem só 7 da zona do rebaixamento. Não vai correr risco de rebaixamento. Mas pelo jeito não está dando sinais não de brigar por Libertadores. É Sul-Americana. Bom, aí vamos falar então, se eu estou falando do Palmeiras, o líder, vamos falar do vice-líder, o Flamengo, que jogou no dia seguinte. Aí eu entendo que eu gosto e o trabalho os números e o trabalho do Dorival Júnior na frente do Flamengo, não dá para você reclamar de nada. Mas acho que ele poderia ser um pouco mais ousado. Ele foi conservador, fez 4-0, gente, na Argentina no primeiro jogo das semifinais da Libertadores, gente. Esse negócio de pensar, pô, você pode colocar o time reserva do Palmeiras, que ele não toma de 4, ou do Palmeiras, não, do Flamengo, você não toma de 4. Aí acho que ele foi conservador, foi jogar com o Ceará no Maracanã, e o Ceará, pressionado, saiu na frente com um gol do Jô. O Jô estreando, tudo pelo Ceará, fez 1-0. Aí o Flamengo teve que suar, até o Gabigol que estava jogando, porque ele vai desfalcar o time na Libertadores. O Gabigol que estava jogando fez o seu 100º gol no Brasileiro. É o jogador mais jovem, passou o Dinamite com 26 gols a fazer 100 gols no Campeonato Brasileiro. O Gabigol empatou. E aí, apesar de colocar alguns titulares e o Jô ter sido expulso no segundo tempo, uma burrice, o árbitro errou, mas ele mandou o árbitro tomar naquele lugar e tal. O Jô foi expulso e aí a situação ficou meio confusa para o Ceará, mas ele se retrancou e tal, arrancou empate com o Flamengo. O Flamengo continua na segunda colocação com 44 pontos, mas continua a 7 do Palmeiras. Pisou na bola. O Ceará somou um pontinho importante no Maracanã, claro, e aí o que acontece? O Ceará, com esse resultado, é 15º colocado com 28 pontos, só 3 da zona do rebaixamento. Por isso que esse ponto foi importantíssimo. Melhor para o Palmeiras. Outro resultado maravilhoso para o Palmeiras no domingo também foi o empate Corinthians e Internacional 2-2. Foi em Itaquera esse jogo. E por que foi sensacional? Porque o Corinthians é o terceiro e o Inter é o quarto. Aí, evidentemente, o jogo mal começou, não tinha um minuto de jogo e o Internacional acabou fazendo 1-0. Né? Aquele jogo que você fala, o que aconteceu? O que aconteceu? O alemão vai lá e faz 1-0 com uns 49, 50 segundos do primeiro tempo. O Corinthians foi batalhando e o Balbuena virou aos 12 e depois de uma falha do goleirão, hein? O goleirão do Inter falhou e o Yuri Alberto foi lá e virou o jogo no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Inter foi para cima, foi melhor que o Corinthians, o Alan Patrick fez um golaço, 2-2, e o Inter terminou a partida jogando mais que o Corinthians. Mas acho que pelo que foi o jogo, o empate foi justo. Melhor para quem? Para o líder Palmeiras. Corinthians 43 pontos, terceiro colocado, a 8 do Palmeiras. Internacional, quarto colocado pelos critérios, 43 pontos também, a 8 do Palmeiras. Quer mais o quê? Rodada palmeirense. Melhorar ainda? Quinto colocado Fluminense, jogou com o sexto Atlético Paranaense. E mesmo o Atlético poupando, preservando titulares, porque vai jogar com o Palmeiras hoje na Libertadores, ele venceu o Fluminense por 1-0, gol do Pablo, um belo gol de cabeça do Pablo. Moral da história, mesmo com a vitória, o Internacional continua na sexta, o Atlético Paranaense continua na sexta colocação com 42 pontos, e o Fluminense com 42 caiu duas, era o terceiro, virou o quinto. Mas você percebe que o G6 da Libertadores, continua mesmo há umas 8 rodadas.
Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Inter, Fluminense e Atlético. Às vezes muda ali quem é o segundo, já foi o Fluminense, já foi, agora é o Flamengo, tá sendo o Flamengo, já foi o Corinthians. Aí você tem o Atlético Paranaense, às vezes é o quinto, às vezes é o sexto, o Fluminense também. O Internacional já foi sexto, agora é o quarto. Só essa modificação ali. O primeiro é sempre o mesmo e os 6 primeiros são sempre os mesmos. Mas com a possibilidade cada vez mais real, e eu garanto que vai ser G8, o Atlético vai se dando bem. O Atlético Mineiro é o sétimo colocado, continua com 39 pontos, continua a 3 do Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro fez 2-0 no Atlético Goianiense lá em Goiânia. Gols do Queno e do Hulk. O Hulk até fez um. Finalmente voltei a marcar, finalmente voltei a marcar. O Hulk agora tem 9 gols no campeonato. 9 gols no campeonato. Então, o Atlético somou ponto, foi a 39, continua na sétima colocação, vai beliscar, mesmo que seja a tal pré-Libertadores, mas vai beliscar. Isso é uma certeza se continuar assim. E o oitavo, eu tô falando do Atlético, né? Já o Atlético Goianiense, com o resultado, segue na penúltima colocação, 22 pontos, 4 de sair da zona do rebaixamento. Está numa situação privilegiada na Sul-Americana, ganhou do São Paulo de 3-1 e pode perder até por 1-0 aqui no Morumbi quinta-feira agora, que ele vai para a final. Mas já pensou, campeão da Sul-Americana e rebaixado no Brasileiro? Acho que é ruim. Mas vamos lá, a gente tem que entender a situação, né? Atlético Mineiro bem, Atlético Goianiense mal. O oitavo é o América dentro de casa continua sendo irresistível, fazendo grande campanha, ganhou do Coritiba por 2-0, mandou o Coritiba de volta para a zona do rebaixamento, Pedrinho e Mateuzinho fizeram os gols. O América é o oitavo colocado com 35 pontos, manteve a oitava colocação, tá tranquilão, e o Coritiba, que era o 16º, agora com a derrota voltou para a zona do rebaixamento, 17º com 25 pontos, um a menos que o Cuiabá. Voltou para a zona do rebaixamento. Cuidado, Coritiba, cuidado, hein? Guto Ferreira chegou lá e tal, mas ainda não conseguiu dar uma arrancada. Será que vai conseguir? Veremos. O nono colocado com os mesmos 35 pontos do América é o Goiás. Ontem na Vila, encerrando a rodada, jogou melhor que o Santos. O Lisca tem tempo para trabalhar, empatou 0-0 com o Cuiabá fora de casa. Tem tempo para trabalhar, perdeu dentro de casa do Goiás. Para os times lá de baixo. Lá de baixo. Lisca doido? Eu, particularmente, acho que você não tem assim, potencial para trabalhar num gigante como o Santos. Eu acho. A minha análise de futebol. Mas, evidentemente, espero estar errado e que você esteja certo. Mas ontem a torcida pegou no seu pé e pegou com razão. O Pedro Raul fez os 2 gols, o segundo um golaço por cobertura no João Paulo e subiu a liderança da artilharia. Isolado, 14 gols. Passou o Cano, que tem 13. Passou o Cano. 14 gols Pedro Raul. O Sávio Contra marcou o gol do Santos. Mas o Santos caiu para a 10ª colocação, era o nono, caiu para a 10ª com 34. O Goiás, que era o 10º, foi para nono com 35. Goiás e América brigando pelo G8. Hoje é o América que é o oitavo, mas os dois têm o mesmo número de pontos. É verdade, o Santos está pertinho com 34. É verdade, o Bragantino está ali mais perto também com 32. Mas olha, quem diria, hein? Quem diria? É a situação. O Red Bull Bragantino, eu já falei para vocês, é o 11º que tinha empatado com o Palmeiras. E vamos para o Fortaleza, que estava reagindo. Poderia aí ficar próximo também com 35, brigando por Libertadores. Mas perdeu do Botafogo em casa por 3-1. Eduardo fez 2 gols e Marçal fizeram os gols do Botafogo. E quando estava 2-0, o Gatito Fernandes pegou um pênalti do Robson. Estava 2-0, poderia... Aí o Botafogo fez 3, depois o Moisés diminuiu, mas o Botafogo subiu, deu uma afastada da zona do rebaixamento, né? 30 pontos contra 25 do Coritiba, deu uma subida, subiu uma posição de 14º para 13º, 30 pontos, tranquilo. O Fortaleza é uma posição acima com os mesmos 30 pontos pelos critérios. O 14º que caiu mais uma posição foi o São Paulo. Foi jogar com o time reserva com o Cuiabá e olha, deu sorte de empatar o jogo, hein? O Cuiabá logo do início fez um gol cobrando o pênalti do Daverson. Aliás, como o Daverson é chato, cara. Ele acha que ele joga, fala que futebol é pra bolinha, pra bola nas pernas. Ele é grosso, cara. É grosso, fica mentindo que tá machucado. Olha, não sei como os juízes não expulsam um cara desse. Ainda bem que o técnico do Cuiabá percebeu que ele é grotesco, tirou ele no intervalo e acabou. Bom, o Daverson fez o gol cobrando o pênalti. No segundo tempo, São Paulo teve o jogador expulso, o Hélito. Que burrice. São Paulo tem umas expulsões, tem uns jogadores que parece que o cérebro dele vai pro pé.
uma expulsão burra. E aí, num cruzamento na área, numa falta, num bate-rebate, a bola bateu nas costas do Luizão, zagueiro que veio da base, e o São Paulo empatou. Apesar de perder uma posição na tabela, o empate é bom para o São Paulo, porque ele passou uma rodada e aumentou o número de pontos para o time que está na zona do rebaixamento. Ele tem 30 contra 25 do Curitiba. Mas mesmo assim, a situação do São Paulo não ganha 7 rodadas, é complicada, hein? É complicada mesmo. O Ceará depois vem na 15ª com 28, empatou com o Flamengo, eu falei para vocês. O Cuiabá empatou com o São Paulo, é o 16º. Saiu da zona de rebaixamento com esse pontinho, mas ele desperdiçou a chance de fazer 3 e dar uma respirada ainda maior. Mas ele saiu com 26 e jogou o Curitiba com 25. E o Avaí, que não sai lá de baixo, empatou com o Juventude e o Lanterna em Caxias do Sul, 1-1. O Bissoli fez gol, ele é o 12º gol dele, é o terceiro artilheiro. 14 Pedro Raul, 13 Cano, 12 Bissoli e 11 Caleri. Todo mundo passou o Caleri aí. E o Chico, cobrando o pênalti, fez o gol do Juventude. Juventude na lanterna com 18, já falei para vocês. Está 8 de sair da zona do rebaixamento. Não acredito, para mim já está rebaixado. Não matematicamente. Mas a bola e a sequência de jogo, o Humberto Louser não sabe mais o que fazer. E também acho que a culpa não é dele, né? A fragilidade do elenco. E o Avaí, 24, ele tá a 2 de sair da zona de rebaixamento. Mas também vem capengando ali, hein? Vem capengando. Então é isso. Palmeiras 51, Flamengo 44, Corinthians 43, Inter 43, Fluminense 42, Atlético Paranaense 42. Esse é o G6. Como eu entendo que vai ter G8, hoje Galo e América Mineiro estariam na pré-Libertadores. Isso só para você se situar. E lá embaixo, Coritiba voltou com 25, Avaí 24, Atlético Goianiense 22, Juventude 18. Mas com 26 o Cuiabá está próximo e o Ceará com 28 também. Então, vamos ver a sequência. E o campeonato já volta, a 26ª rodada vai ter uma partida isolada agora quarta-feira, o feriado, que é amanhã. Estou gravando 6 de setembro, amanhã 7 de setembro, 5 horas da tarde, teremos o Atlético Mineiro recebendo o Bragantino. Atlético Mineiro, se vencer, ele vai para os 42 pontos do Atlético Paranaense e do Fluminense. E aí, de repente, pode torcer por um tropeço deles no final de semana. É um alento. E o Bragantino, se quiser sonhar ainda com pré-Libertadores e tal, ele precisa vencer esse jogo, que daí ele iria com os mesmos 35 de América e Goiás e também ali fica mais próximo do Atlético. Jogo importante para os dois pensando em Libertadores. Aí depois só no sábado, 16h30, Ceará e Santos. Ceará no desespero e o Santos com o Lisca caindo. Vamos ver. 16h30 do sábado também, Inter e Cuiabá. O Inter brigando ali para tentar alcançar o Palmeiras, está muito distante. E o Cuiabá não quer voltar para a zona do rebaixamento. Aí às 19 horas do sábado temos Fluminense e Fortaleza. Fluminense na sua luta por Libertadores, né? E o Fortaleza querendo sair do meio da tabela e quem sabe até ambicionar uma pré-Libertadores. E fechando a rodada no sábado, 9 da noite, o Palmeiras enfrenta o Juventude. É o duelo de oposto. Palmeiras, mesmo com o time reserva, é muito favorito para continuar tranquilo na ponta da tabela e com essa vantagem enorme. E o Juventude, para mim, é um rebaixado que está jogando a Série A, pensando na Série B já, penso eu. Aí no domingo pela manhã temos 2 jogos às 11. Avaí e Atlético Paranaense. O Avaí no desespero e o Atlético Paranaense, claro, querendo se manter ali no G6. Aí às 11 horas também o Botafogo com o América. O América, que eu falei para vocês, é o 8º, está no G8. E o Botafogo, se vencer, vai a 33 e cola no América. Aí é a possibilidade do Botafogo continuar sonhando com Libertadores. Olha que belo jogo. O clássico São Paulo e Corinthians no Morumbi é domingo, 16 horas. Importante para o Corinthians para correr atrás do Palmeiras ainda. Importante para o São Paulo para sair lá debaixo do sufoco. E aí nós temos às 18 horas Coritiba e Atlético Goianiense. Duelo de desespero, 2 dentro da zona do rebaixamento. E fechando às 19 horas o Goiás, o embalado Goiás do artilheiro Pedro Raul, recebendo o Flamengo, que se quiser correr atrás do Palmeiras, vai ter que vencer fora de casa. E claro, domingão à noite eu volto com toda a 26ª rodada e com toda a movimentação na tabela, artilheiros e todos os detalhes da partida. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!